E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Serviço Dicas. Eu sou o Thiago Félix e a dica de hoje é sobre Flow Designer. A gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal sobre Flow Designer. Hoje com uma pequena introdução e a gente vai fazer um pequeno flowzinho só para vocês se situarem em como funciona o Flow Designer na estrutura dele, certo? Mas o que é o Flow Designer, né? Antes de tudo, o Flow Designer é uma ferramenta nativa do sistema para automatizar tarefas, para automatizar alguns processos, algumas ações que a gente faz dentro do sistema. Então a gente configura um gatilho, uma condição que vai ativar esse flow, e aí a gente coloca uma série de ações que vão ser realizadas quando essa condição for atendida, certo? A gente vai mostrar isso na prática. Então vamos lá. Como é que a gente chega no Flow Design? Nós vemos aqui em All, só digitar Flow Designer. Vai aparecer aqui Process Automation, Flow Designer. Se você clicar, ele vai abrir em uma nova aba. Então a gente abre essa tela inicial do Flow Designer. Ele tem essa estrutura de tabela, né, padrão já do CR Sinal. E aqui está mostrando todos os flows que a gente tem acesso aqui. A gente tem outras opções aqui para ver sobre flows, ações, as execuções, conexões e ajuda. A gente não vai mexer nessas coisas agora. E a gente tem o botão de New. Então vamos criar um novo flow. Você percebe que quando clica, tem a opção de criar um flow, um subflow ou uma action. A gente vai tratar os outros em outros momentos, mas vamos criar um flow agora. Quando a gente clica para criar, aparecem as propriedades do flow para a gente preencher. Então, vou colocar aqui o nome do meu flow. Primeiro flow. Você pode colocar uma descrição. Você pode selecionar a aplicação em que ele vai rodar, né? Tem várias aqui. Eu vou deixar na global mesmo. Proteção, você pode marcar ele como read only. E como é que ele vai rodar, se você vai rodar como usuário que iniciou a sessão ou como usuário de sistema. Eu vou colocar como usuário que iniciou a sessão. E aqui ele pergunta se você quer rodar com uma role específica. Não quero, vou dar o submit aqui. Está terminando de carregar tudo. Vou pular isso aqui. E essa é a tela inicial quando a gente cria um flow, certo? Aqui em cima a gente pode voltar para aquela tela inicial do flow, que tem as abas, que se a gente estiver trabalhando com mais de um flow ou ação sobre flow, vão aparecer outras abas aqui. Aqui nós temos o título, certo? Que é uma indicação de que ele está inativo ainda, nós ainda não ativamos o nosso flow. Aqui nós temos a visualização, a gente pode visualizar o flow tanto dessa forma, seguindo em linhas, né, no passo a passo aqui, ou uma visão em diagrama, mais parecido com o Workflow, que é a ferramenta antiga do ServiceNow, que ainda é usada em alguns momentos, mas que está sendo substituída pelo Flow Designer, certo? Aqui nós temos um botão para teste, para testar, para ativar o nosso flow, salvar e aqui algumas outras opções, inclusive esse botão de Properties aqui, onde a gente pode alterar aquilo que a gente preencheu, certo? Tem outras coisas, a gente pode copiar o flow aqui, a gente pode criar variáveis do flow, mas nós não vamos ver essas coisas aqui agora, certo? Dentro dessa área principal do flow, nós temos a área do gatilho, o trigger, é o que vai ativar o nosso flow, né? Que nós vamos colocar as condições que vão ser necessárias para que esse flow seja executado. Depois, nós temos as ações que o flow vai realizar quando esse gatilho for atendido. Aqui nós temos uma seção dos dados, né, conforme a gente for preenchendo essas coisas. Vão aparecer dados aqui que a gente pode utilizar, reutilizar no nosso flow. E aqui uma seção de tratamento de erro, que quando a gente ativa, ela aparece mais opções de ações para a gente preencher que essas ações vão ser executadas caso ocorra um erro na execução do flow. Então, se por algum motivo o flow parou no meio, teve algum problema, ele vai ativar essa seção aqui e vai ativar as ações. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, um log no sistema, né, indicando, olha, o flow aqui deu problema. Ou então a gente pode criar um incidente, né, automaticamente dizendo, olha, o flow tal deu problema na execução. Certo? A gente não vai usar isso aqui agora. Vamos deixar para outros momentos. E vamos começar
o nosso flow. Primeiro, a gente cria o nosso gatilho, a nossa condição de execução do flow, certo? Nós temos basicamente três tipos de gatilhos. Os que são relacionados a registros em tabelas, certo? Que aí quando um registro é criado, atualizado, ou então um que roda em tanto quando é criado ou atualizado. Nós temos gatilhos que têm a ver com data, né, com tempo, que podem rodar diariamente, semanalmente, mensalmente e tudo mais, algumas repetições de tempo. E nós temos os gatilhos baseados em aplicações, certo? Dessas aqui, a que provavelmente é mais usada é a do Service Catalog, mas a gente não vai mexer com ela agora. Então, vamos usar o nosso gatilho como um registro criado, certo? Você bota um registro criado, ele vai perguntar um registro criado em qual tabela. No caso aqui, eu vou selecionar a tabela de incidente, certo? Então, quando o registro for criado na tabela de incidente, eu vou rodar o meu flow. A gente pode colocar outras condições, por exemplo, se um campo, se o campo ativo for verdadeiro, por exemplo, a gente pode colocar algum campo vazio e tudo mais. Nesse momento eu não vou colocar condição nenhuma, certo? Nós temos aqui algumas opções avançadas também, não vou ver com detalhes, mas são algumas especificações, se vai rolar em sessões interativas ou não interativas, se pode ser rodado por qualquer usuário, se ele vai rodar somente na tabela de incidente, ou se alguma tabela que foi criada que estende a tabela de incidente vai poder rodar esse flow também, vai herdar esse flow, e se ele vai rodar no background ou na frente, né, na linha de frente. Não vou mexer aqui, criei o meu gatilho, clico em Done, você percebe aqui que aqui já está o meu gatilho criado, e aqui na seção de dados nós temos a parte do gatilho. Então, com relação ao gatilho, nós temos um registro do incidente. Esse incidente aqui é o incidente que foi criado. Então, quando o incidente for criado, a gente vai ter as opções de utilizar esse registro, no nosso flow, certo? E como é uma referência ao registro, nós temos acesso aqui, se clicar na setinha, aos campos do incidente. E nos campos que são reference, nós temos acesso ao que está dentro da referência também, e assim por diante, certo? Aqui também nós temos a tabela, e aqui nós temos aqui as coisas de execução, né? O tempo e a data de execução. Ok, então vamos lá. Qual ação eu vou querer fazer quando um incidente for criado? Né? Quando a gente clica aqui, a gente tem várias opções. A gente pode criar uma ação, uma lógica de flow e um subflow. A gente pode utilizar aqui também. A gente vai falar da lógica do flow e do subflow depois. Por enquanto, vamos criar uma ação. A gente tem uma série de ações, certo? As ações aparecem aqui. Aqui são os spokes do ServiceNow, que são como se fossem uns pacotes de ações que a gente tem, né? Nem todas elas, numa instância realmente de trabalho, vão estar disponíveis, porque algumas delas são pagas, certo? Mas, principalmente essa ServiceNow Core e, e a Global, essas são gratuitas. Algumas dessas outras acredito que também são gratuitas, de acordo com as licenças também que a pessoa tem do ServiceNow. Vamos pegar aquela em ServiceNow Core e eu vou querer atualizar esse meu registro de incidente. Eu vou criar um comentário no meu incidente criado, certo? Então eu tenho aqui as opções, eu vou procurar por Update Records. Então vou atualizar o registro, certo? Do incidente criado. Quando a gente clica em Update Record, ele pergunta qual registro nós queremos fazer o update, certo? Então nós podemos arrastar aqui. Esse meu registro do incidente, eu quero atualizar ele. Se eu arrastar para cá, ele já vai selecionar inclusive a tabela, certo? E aí, qual campo eu quero atualizar? Eu clico aqui, seleciono o campo e eu quero mexer no Additional Comments, nos comentários. Então, o que eu vou escrever aqui? Incidente criado e flow
executado. Certo? Só isso. Então, quando eu criar um incidente, automaticamente o Flow vai atualizar esse incidente, criando esse comentário, incidente criado e Flow executado. Certo? Aqui eu posso duplicar a minha ação, se eu quiser clonar essa ação para fazer alguma alteração. Eu posso excluir a minha ação. E aqui é uma seção de anotações, né? É como se fosse dentro de um código os comentários. Então eu posso colocar aqui, criar comentário no registro, certo? E aí fica como uma forma de documentação. Quando eu clicar em Done aqui, você percebe que a anotação fica aparecendo. Então, em flows mais complexos, quando tem muitas coisas e às vezes você cria uma ação que o nome dela tem muitas coisas aqui, então os comentários podem facilitar, né, a visualização, facilitar outras pessoas a entenderem o seu flow. Então é sempre bom deixar seu flow comentado. Então, pronto, criei minha ação, nós vamos só usar essa mesmo. Eu vou salvar. Então perceba que se eu salvar, o meu flow ainda não está ativo. Então se eu fizer alguma coisa, ele não vai executar. Se eu criar um incidente lá, ele não vai executar. Para que ele seja executado, eu preciso clicar em Activate, certo? Para ativar. Então vou ativar aqui também. Se você clicar em ativar direto antes de salvar, ele já vai salvar automaticamente, né? Eu só quis fazer nessa ordem para mostrar para vocês. Então eu ativei. Então aqui aparece o botão de desativar, que a gente pode desativar também, certo? Só para mostrar aqui também a visão de diagrama, certo? Que a gente tem também. Deixa ele carregar. Ó, o flow criado e aí a ação de atualizar o registro, certo? Vamos voltar para a visualização padrão. Aqui nesse botão de teste, e é uma das coisas mais legais do Flow, é que a gente pode testar sem criar um registro. Então, se eu clicar aqui, eu posso pegar um incidente qualquer, certo? Vou pegar esse incidente aqui, A8112. Se eu botar para Run Test, o que ele vai fazer? Tendo com base esse incidente, ele vai interpretar como se esse incidente estivesse sendo criado agora. Mas é um incidente que já existe no sistema, certo? Mas ele vai utilizar esse incidente como base para rodar o flow, para testar. Então, vou fazer isso. Então, nesse incidente, ele tem que criar o comentário. Se eu botar em Run Test, vai aparecer aqui que o teste já rodou. Você clica, ele mostra a execução do flow. Então, aqui, ó, o status. O flow foi completo, então ele rodou com sucesso. E aqui nós podemos ver cada ação que foi executada e se essa ação foi completa ou não. Então, a ação de atualizar o registro foi completa. Se eu clicar aqui, ele mostra o registro que foi. E aí mostra aqui, ó, output data, né, o dado de saída. Ele fala como é que foi o status e tudo mais. E aqui nós temos acesso, inclusive, ao registro. Então, se nós clicarmos em abrir o registro, nós vamos conseguir ver aqui, ó, incidente criado e flow executado. Certo, mas esse incidente já existia. Mas o nosso teste já mostrou que a princípio ele funciona. Então, eu vou sair do meu Flow Design, vou voltar para a minha tela inicial, vou na tabela de incidente e vou criar um novo incidente aqui. Certo? Vou botar um color, incidente e teste. Não tem mais nada, certo? Que precise. Vou dar um save. Quando eu salvar, automaticamente ele cria
o comentário incidente criado e flow executado. Significa que o nosso flow rodou normalmente, certo? Então é isso aí, pessoal. Essa foi nossa primeira aula, nossa primeira dica sobre o Flow Designer. Foi bem simples, só para vocês entenderem como é o funcionamento. E aí nos próximos vídeos a gente vai trabalhando com coisas mais complexas e mais interessantes, certo? É isso aí, pessoal. Um abraço. Não se esqueçam de curtir, de ativar o sininho, de se inscrever. E é isso aí. Deixe um comentário se você gostou e se você tem alguma sugestão de conteúdo que a gente pode fazer por aqui. Um abraço e até mais.